Olá, hoje a gente vai iniciar a segunda parte da aula de ensaios de dureza. Confere aí. Na primeira parte dessa aula nós vimos as escalas de dureza Mohs e escala de dureza Brinell. Nós vimos as suas vantagens e limitações. Agora nós vamos ver uma terceira escala, que é a escala de dureza Rockwell. A escala de dureza Rockwell foi desenvolvida por Hugh Rockwell e Stanley Rockwell. Apesar do sobrenome, o Hugh e o Stanley não têm parentesco próximo. Então, eu sempre achei que eles fossem irmãos, né, mas não são. Tá? Então vamos lá. A escala de dureza Rockwell permite superar, então, duas limitações importantes que a escala de dureza Brinell tem. Né? A principal delas é a amplitude da escala tendo boa resolução de medida. Então lá na escala Brinell nós tínhamos uma amplitude estreita, então eu não conseguia medir dureza muito alta nem dureza muito baixa. A escala Rockwell é possível fazer isso, medir durezas altas e durezas baixas também, com uma boa resolução, uma boa confiabilidade. Outra característica importante que a escala Rockwell tem, melhor do que a escala Brinell, é o fato de você conseguir medir com uma boa confiabilidade por conta de ela ter uma mínima influência do operador, né, do usuário. O operador que está efetuando a medição, o procedimento de medição, ele tem pouca influência na confiabilidade do resultado. Então ela fica independente da habilidade do operador. Então isso é bem importante também. O método Rockwell, da forma como ele é feito, né, ele precisa de um equipamento para executar o procedimento. Então o fato de você conseguir boa confiabilidade de medição, tornar a medição independente do operador, faz com que haja necessidade de um equipamento, de um equipamento que vai proceder com a medição, que vai executar a medição. Esse equipamento é chamado de durômetro. Tá? Então o equipamento que faz a medição de dureza é chamado de durômetro. Lá na escala Mohs e na escala Brinell não era necessário um durômetro, apesar de na escala Brinell hoje em dia a gente usar um durômetro, né? Mas fundamentalmente não é necessário, não é imprescindível o uso de um durômetro. Na escala Rockwell não tem como fazer a medição sem a utilização de um durômetro Rockwell. Então existe um durômetro feito especificamente para essa medição. Isso inclusive foi lá patenteado, né, pelos Rockwells ali, né? Teve outros pesquisadores que propuseram desenvolvimentos a essa escala. Então o durômetro Rockwell ele é mostrado aqui, né, um durômetro simples. Tá? Nós temos aqui a mesa onde é apoiada a peça que vai ser ensaiada. Ela possui aqui um sistema fuso-porca que faz a modificação da altura, né, a aproximação da peça para o identador. Você tem aqui um suporte onde é fixado o identador fica nesse suporte. E você tem aqui um indicador de profundidade. Tá? Então a escala Rockwell, a gente vai ver, ela é dada pela profundidade que o identador penetra na peça a ser ensaiada. Então você tem que ter um mecanismo aqui que ligue esse suporte aqui do identador a um mostrador de profundidade, que é equivalente a um relógio comparador. O relógio comparador ele funciona assim, ele tem uma boa resolução, ele consegue medir com uma boa exatidão e com boa resolução o deslocamento linear de uma ponta, tá? de um sensor, de um apalpador, né? Então o equipamento ele inclui isso aqui, ele inclui tudo isso, né? Ele tem um sistema um sistema de pesos, e onde você seleciona o peso que você quer aplicar, ou seja, a força, né, a carga que você quer aplicar, através de um sistema de pesos e um sistema de alavanca com amplificador de força, né? Um sistema onde você fixa o identador, esse sistema está acoplado também a um sistema de medição de profundidade, e uma mesa, né, onde você apoia o corpo de prova e consegue ajustar a altura para aproximar a peça ao identador. Então, o ensaio de dureza Rockwell, qual que é a forma de medir a dureza? Né? Você aplica uma força, faz uma marca, e você tem que analisar o tamanho da marca. Então, todos os procedimentos de medição de dureza são assim. Você tem que analisar o tamanho da marca. E o tamanho da marca na escala Rockwell é analisado através da profundidade da marca. Então, você avalia a profundidade que o penetrador penetrou na peça. Tá? Lá na escala Brinell, você media a área da superfície, né? A área da calota esférica obtida lá pelo ensaio. Aqui você vai medir a profundidade. Então, medindo por profundidade faz com que o método seja mais fácil de ser aplicado num dispositivo mecânico, a leitura ser feita num dispositivo mecânico.
Bom, o fato de você ter esse dispositivo mecânico faz com que a leitura seja independente de uma medida que o operador vai ter que fazer. Então a profundidade já é indicada direto aqui nesse mostrador. E esse mostrador, ele já faz a conversão direta. Então, em vez de ele indicar a profundidade, ele vai indicar um valor de dureza X, já um valor de dureza específico, dependendo da escala que você está usando. Então, ele já mostra aqui direto o valor de dureza. Então, o operador, o usuário, ele vai fazer a medição, vai produzir ali uma marca e vai ter uma profundidade, e essa profundidade vai ser indicada aqui já através, diretamente, já num valor de medição de dureza. Então o operador, a não ser que ele não consiga ler direito essa medição aqui nesse mostrador, ele não vai ter uma influência numa medição intermediária para chegar no valor de dureza. Tá? Então é isso que faz o método Rockwell ser um método com mínima influência do operador. Tá? Então é um método de medição de dureza que tem a menor influência do operador de praticamente todos os métodos clássicos aí de medição de dureza. Tá? Outra característica interessante desse método é que ele tem uma boa amplitude de medida. Eu consigo medir com boa confiabilidade durezas muito altas e durezas muito baixas. Então eu consigo pegar quase toda a gama de dureza utilizando o método de medição de dureza Rockwell. Tá? Como é que ele faz isso? Como é que o método de medição de dureza Rockwell funciona com base nisso? Ele possibilita a medição de vários tipos de dureza, variando-se força e o tipo de indentador. Então, por exemplo, se você tem um material muito duro, você precisa ter um indentador com uma dureza maior que esse material, né? É fundamentalmente isso, e você precisa produzir uma marca com um tamanho razoável para que o equipamento consiga medir. Então você tem que ter um indentador duro, que faça uma marca, né, incisiva, então ele tem que ser agudo para fazer uma marca, né, conseguir fazer uma marca profunda, e eu preciso aplicar uma força relativamente alta para conseguir fazer essa marca. Tá? Agora, se o material for um material muito mole, né, se eu pegar lá, por exemplo, uma escala de dureza Brinell, que usa uma esfera com 3 toneladas de força, né, então um material muito mole ele vai acabar destruindo o material. Então eu tenho que aplicar, nesse caso, eu teria que ter um indentador pouco incisivo, né, com a ponta bem arredondada, né, pouco incisivo, e aplicar uma força pequena. Então o método Rockwell propõe utilizar vários tipos de força e vários tipos de indentadores. Então dá um exemplo aqui, ó. Se eu tiver um material muito duro, eu vou ter que aplicar uma força alta e usar, por exemplo, um indentador de diamante com uma geometria bem incisiva para fazer uma marca mesmo, né? Agora, se eu tiver um material muito mole, eu vou ter que usar, por exemplo, posso usar uma esfera de aço igual a do Brinell, uma esfera grande, porque uma esfera grande tem um raio bem grande, então ela é pouco incisiva, tá? E aplicar uma força pequena. A escala de medida é dada pela metodologia aplicada. E a metodologia aplicada é diferente nesses dois casos aqui, ó. Um caso eu tenho uma metodologia, no outro caso eu tenho outra metodologia diferente. A diferença é só que eu estou medindo a profundidade, mas aqui eu estou fazendo um ensaio de um jeito e aqui eu estou fazendo um ensaio de outro. Então, fundamentalmente, são escalas diferentes. E são. Cada metodologia aplicada aqui dentro da escala Rockwell, ela acaba sendo uma subescala. Então a escala Rockwell, ela é feita de várias pequenas escalas. Estou falando dos indentadores Rockwell, né? Os indentadores Rockwell podem ser utilizados dois tipos. Tá? Nós temos a utilização de uma esfera ou de esferas feitas de aço 52-100, o aço de rolamento, tá? Temperadas e revenidas para chegar numa dureza considerável. Ou você pode ter um cone de diamante, tá? E esse cone de diamante é um cone relativamente obtuso, né? Ele tem um ângulo aqui de 120 graus e a ponta dele é arredondada aqui com um raio de 0,2 milímetros. Tá? Já as esferas de aço temperado, de aço 52-100, nós temos vários diâmetros aqui, né? Como o Rockwell, né? Os dois Rockwells lá eram americanos, né? Os diâmetros das esferas são dados em polegada, né? 1/16 de polegada, 1 milímetro alguma coisa, né? 1,5 milímetro mais ou menos, né? 1/8 de polegada, mais ou menos 3 milímetros, 1/4 de polegada, que é mais ou menos 6 milímetros, 6,35, né? Meia polegada, que é 12,7 milímetros, tá? Então a de meia polegada é bem pouco usada, né? As mais usadas são essas aqui, ó, 1/16 e 1/8 de polegada. Então nós temos aqui os exemplos das esferas, né? Os tamanhos diferentes aqui de esfera,
tá? E nós temos aqui a ponta de diamante, né? Então é um diamante que fica incrustado aqui numa base, né? E ele é polido e arredondado, né? Para ter essa ponta arredondada, tá? Bom, então falando aqui das escalas de dureza Rockwell, né? A gente viu que dependendo do tipo de indentador e da carga que a gente utiliza, nós temos métodos diferentes, e métodos diferentes implicam em escalas diferentes. Então nós temos subescalas. Então a escala de dureza Rockwell é dividida em várias escalas. Nós temos a escala A, escala B, escala C, escala D. Cada uma delas usa um método diferente. Por exemplo, a escala A usa um cone de diamante com uma carga de 60 kgf, né? A escala B usa uma esfera de aço, 1/16 de polegada, com uma força de 100 kg. Né? A escala C usa um cone de diamante com uma carga de 150 kgf. Tá? Para cada uma delas existe uma aplicação específica, né? Existe onde que nós vamos utilizar essa escala. Então na indicação sempre tem que vir a subescala que é utilizada. Por exemplo, se for a escala de dureza A, tem que ser HRA, né? Então a dureza vai ser em Rockwell A. Se for na B, HRB. Se for na C, HRC. Tá? A escala Rockwell, nós temos aqui a escala de dureza total dos materiais, e nós temos as várias escalas aqui, que algumas se sobrepõem, outras não, tá? Então eu coloquei algumas aqui só para mostrar esquematicamente como é que seria essas escalas dentro de uma amplitude de dureza dos materiais. Então ela abrange praticamente todas as medidas, tá? Eu consigo medir com boa resolução praticamente todas as medidas, só que eu faço isso em escalas diferentes. Essas escalas normalmente elas vão de 0 até 130, mas normalmente se usa de 20, né, até 100, não se usa ela inteira, né? Normalmente abaixo de 20 ela é inválida, né, e acima de 100 também. Então dificilmente a gente passa de 100, dificilmente a gente fica abaixo de 20. A gente se vai para outra escala quando entra nesses valores. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver dois materiais diferentes, por exemplo, o material A e o material B, eu sei que pela escala, né, real, eu sei que o material B tem dureza maior que o material A. Né? Então vamos aplicar isso na medição de dureza Rockwell. Se eu for utilizar o material A, eu não posso usar essa escala aqui, ó. Está fora do campo de medição dessa escala, da faixa de medição dessa escala. Então eu tenho que usar essa escala aqui, ó. Então nessa escala aqui, que é a Rockwell B, tá? Eu vou, então voltando lá, né? Nós temos essa primeira aqui, a Rockwell C, e a segunda que é a Rockwell B. Essa peça aqui eu consigo medir na escala Rockwell B. Ao colocar aqui, eu vou chegar num valor de mais ou menos 80 Rockwell B. Então eu vou utilizar essa escala e vou chegar nesse valor. Se eu pegar o outro material aqui, o material B, eu vou ter que ler nessa escala aqui, ó, Rockwell C, HRC. Na escala HRC, ele está mais para baixo que abaixo do meio, né? Vai dar mais ou menos uns 40 Rockwell C. Como é que eu mostro que o valor de A é maior que B? Então, pelo valor numérico não é possível, né? Eu tenho que conhecer as escalas, saber que a Rockwell C está num outro patamar de medida e a Rockwell B num patamar diferente de medida. Então, no caso aqui, ó, se eu apresentar para alguém que não conhece essa escala, fica difícil de entender. Ó, o material saiu de 80 Rockwell B e foi para 40 Rockwell C. O que isso quer dizer? Não consigo relacionar ou diferenciar as durezas usando essas escalas. Esse é um problema da escala. Ele consigo medir toda a faixa, consigo medir com boa resolução, com boa confiabilidade, mas eu não consigo comparar durezas de escalas diferentes. Eu não consigo mostrar a diferença da dureza dessa escala para essa aqui, elas não se relacionam. É como se fossem escalas diferentes mesmo, tá? Métodos diferentes. Na verdade, os Rockwells lá, eles inventaram uma escala com vários métodos diferentes, várias pequenas escalas diferentes, onde eu consigo abranger praticamente toda a faixa de medição. Ele é muito eficiente para medir variações pequenas de dureza, durezas próximas. Assim, eu faço um tratamento no aço, eu consigo medir, saber quanto que ele aumentou, diminuiu, ou eu deformo plasticamente o material, consigo saber quanto que aumentou e diminuiu. Então, pequenas diferenças eu consigo entender, né? Grandes diferenças eu não consigo mostrar, não consigo evidenciar com essa escala. Outra característica da escala de dureza Rockwell, como ela é medição de profundidade, ela é muito sensível à posição que o indentador escolhe na superfície. Então, se a superfície tem uma certa rugosidade, dependendo de onde eu encosto o indentador, né, vai dar uma diferença no valor de dureza, né, no valor de profundidade. Então, se eventualmente eu pego aqui um pico, um pequeno pico, ao aplicar a força, nos primeiros, né, primeiro quilograma de força, esse pico já era, né, já vai
descer rapidinho para cá. Ó. Então ele já vai deslocar o identador muito cedo, né, para uma posição já relativamente grande, de um valor relativamente grande de profundidade. Dali para frente, onde a maior área começar a se assentar aqui no identador, ele vai daí ser algum valor mais próximo do correspondente à dureza. Então, esse valor aqui ele praticamente ignora, né? Ele considera o valor onde encostou, mas apenas liberada a força ele já desloca para cá. Mas isso é considerado no valor final. Daí ele vem até aqui, ó, esse valor aqui. Se eventualmente eu pegar um vale de uma rugosidade, né, ele já fica bem assentado o identador, né? E quando eu liberar a carga, ele também vai para um valor muito próximo daqui, ó. Então essas duas medidas seriam as medidas reais, profundidade real. Só que nesse primeiro caso aqui, ó, o valor de dureza, ele parte do ponto inicial, daqui até aqui. Então essa vai ser a profundidade. Já nesse caso aqui, a profundidade vai ser essa. E o material é o mesmo, deveria ter a mesma dureza, mas vai ter um problema aqui na medição. Então, para minimizar isso, se faz uma aplicação de uma pré-carga. Então, se encosta o identador sobre a peça, né, até ficar encostado, aplica-se uma pré-carga, normalmente essa pré-carga é 10 kg força, ela é suficiente para assentar bem o identador, ali é considerado zero. Então ele começa a medir dali para frente. Tá? Então o valor de profundidade é considerado dali para frente. Tá? Entre a diferença a profundidade gerada entre a força menor e a força maior, entre a pré-carga e a carga final. Então se a gente olhar aqui como é que funciona o processo, né, aqui é profundidade por tempo. Né? A gente vê que o indentador encosta o indentador na superfície e libera-se a pré-carga. A pré-carga, então, produz aqui uma deformação, a gente espera um pouquinho até chegar na deformação, ele considera, né, essa profundidade agora aqui, ó, como profundidade zero, tá? A partir do momento que o indentador já assentou bem. A gente aplica a carga. Então, ao aplicar a carga, o material vai se deformar, né, vai penetrar, o indentador vai penetrar na peça até chegar até parar, né? Então a gente vai perceber que a profundidade está aumentando, né, o mostrador lá ele vai indicando o valor de profundidade, né, ou de supostamente dureza naquele momento, né, mas ele vai deslocando e ele vai parar, então ele vai assentar numa determinada situação correspondente à carga aplicada. E a gente espera um determinado tempo, só que nessa situação aqui nós temos o que? Essa profundidade, ó, daqui até aqui. E essa profundidade corresponde ao que? Corresponde à deformação total. Mas lembrar que dureza é a resistência que o material oferece à deformação plástica localizada. Então, durante essa deformação que nós temos aqui, eu tenho a força aplicada. E eu quero saber a deformação plástica. E nesse caso aqui, como eu tenho a força aplicada, eu vou ter uma deformação plástica mais uma deformação elástica. Então eu tenho que liberar a força e medir sem a força aplicada. Então, quando eu libero a força, o material retorna, né? O indentador retorna, há uma recuperação elástica, então o material ao aplicar a força está com uma profundidade maior, quando eu libero a força ele volta um pouquinho. Esse valor é o valor correspondente à deformação plástica residual. Então é esse valor que me interessa aqui, ó. Então daqui eu tiro a medida final. O procedimento de medida é aplicar a pré-carga, aplicar a carga, esperar a profundidade parar de aumentar, ao parar conta um determinado tempo para assentar bem o valor, retiro a carga e daí se faz a medida. Tá? Então esse é o procedimento de realização de medida com a dureza Rockwell. Vamos falar então das vantagens e limitações da dureza Rockwell. Uma das principais vantagens é o fato do resultado ser imediato. Quando você executa ali o procedimento de medição de dureza, ele já te dá imediatamente o resultado. Você não precisa ficar convertendo ou medindo ou fazendo uma medição intermediária para chegar no resultado final. Então ele é muito rápido, ele te dá imediatamente o resultado. Né? Outra característica que a gente já comentou é como ele usa o durômetro e esse durômetro mede a profundidade dada diretamente no equipamento, ele minimiza a influência do usuário, a influência do operador. Então o resultado ele fica mais confiável porque ele tem a mínima influência do operador. Você consegue medir com boa resolução tanto dureza alta, dureza média, dureza baixa. Né? Então você tem uma grande amplitude de possibilidades de medição com essa escala. Tá? Como a marca é pequena,
Você aplica uma força relativamente pequena, né, o dentador é relativamente pequeno, a marca é relativamente pequena. Então a chance de você inviabilizar o uso da peça após o ensaio é pequena, né, é um ensaio menos destrutivo, digamos assim. Ele minimiza o risco de inviabilizar o uso da peça no final. Tá? Outra característica interessante é que esse equipamento, ele pode ser, existem vários tipos de equipamento, claro, né, mas esse equipamento ele pode ser totalmente mecânico. O fato de ser totalmente mecânico torna ele um equipamento relativamente robusto. Então eu não preciso, por exemplo, de um laboratório, deixar ele num laboratório com ar-condicionado, com uma atmosfera, né, com um ambiente limpo, sem poeira. Claro que a gente tem que sempre minimizar isso, né, mas eu tenho um menor rigor na manutenção desse tipo de equipamento. Então ele é um equipamento que pode ser até utilizado no chão de fábrica. Bom, vamos às limitações. A limitação mais evidente desse método é o fato de você não conseguir uma escala contínua. Então eu não consigo comparar diferenças grandes de dureza numa mesma escala. Essas pequenas escalas não se relacionam. Tá? Outra limitação é que eu preciso de um durômetro. Tá? Então tem que ter um durômetro, fim de papo. Né? O durômetro tem que ser um durômetro Rockwell, específico para isso. Então tem que desembolsar ali um valor para conseguir fazer esse tipo de medição. Tá? Outra característica que é uma vantagem e também é uma limitação, né, o fato da marca ser pequena. Como a marca é pequena, pode ser que ela pegue lá um poro, uma inclusão no material, isso vai causar uma variação de dureza, pega a parte de segregação e tal. Para você ter um valor mais confiável de dureza do material, da peça que você está analisando, você tem que fazer um grande número de repetições para ter um valor médio mais confiável da medição de dureza do material. Onde que normalmente a gente encontra essa aplicação de dureza Rockwell? O setor industrial gosta muito da escala de dureza Rockwell, então é bem comum em situações da indústria a gente encontrar especificado dureza Rockwell para as medições de dureza. O principal fato é o fato dela não ser um método de medição tão caro, é um método de medição rápido e não necessita de grande treinamento do operador para fazer esse tipo de medição. Então, uma medição confiável e rápida. Tá? É bem comum a gente encontrar esse método em controle de qualidade de processo. Então, eu tenho um processo em que a qualidade do processo envolve a propriedade mecânica. Né? Se o processo está dando certo ou não, envolve a propriedade mecânica. Por exemplo, uma situação de têmpera, né? Fazer uma têmpera do material. Quero saber se a têmpera deu certo ou não. Eu posso usar a medição Rockwell para determinar se a têmpera deu certo ou não. Tá? Na sequência será apresentado um vídeo de ensaio de dureza Rockwell, produzido pela Universidade de Karlsruhe. Esse vídeo foi traduzido para o português para facilitar a visualização e eu vou deixar o link para o vídeo original aqui na descrição. Bora ver. Fazendo a demonstração da dureza na escala Rockwell, no caso a escala Rockwell C, que utiliza uma força de 150 kg força e um indentador de diamante, né, um cone de diamante. Então nós temos ali o cone de diamante e a peça que vai ser ensaiada em azul. Então é aplicado primeiramente uma pré-carga de 10 kg força. Essa pré-carga, então ela faz com que o penetrador penetre até uma profundidade de 1 para eliminar o efeito de superfície. Depois é aplicada a carga final, que é mais 140 kg força. Então no total nós temos aí 150 kg força. Então o material penetra até uma profundidade 2. E após isso é liberado a força principal, né, é mantida a pré-carga e o material existe uma recuperação elástica. Então a profundidade medida é esse E, que é a diferença entre 1 e 3. Então é aplicado então o cálculo, mas o próprio equipamento já faz automaticamente essa conversão, né, então já mostra na escala direto o valor de dureza e não o valor de profundidade. Então vamos ver como é que é feito isso na máquina. É colocado lá o indentador, né, que é o cone de diamante, no suporte da máquina, do equipamento. A peça então é posicionada sobre a mesa. Muda-se então para a lente para se poder fazer o foco sobre a superfície. Então, como o equipamento é automático, ele precisa saber a distância entre o indentador e a peça, e isso é dado pelo foco, né, do equipamento. Então muda-se para
Para o identador, é feita a aplicação da pré-carga e da carga final. É feito o alívio da carga depois de manter um determinado tempo. E o equipamento já nos dá o resultado automaticamente, sem precisar fazer medição nenhuma de profundidade ou de tamanho da peça. Inclusive, essa é uma das vantagens do processo. Terminamos aqui a aula referente à segunda parte da aula de ensaios de dureza. Muito obrigado, até a próxima.